Muito bem-vindo a mais um programa Bora que Bora Cast, com oferecimento do nosso patrocinador, já já a gente passa. E hoje vamos entrevistar um cara que tem chamado bastante a nossa atenção, Marquinhos. Umas ideias bem legais, cara. É super interessante aqui, bater um papo aí sobre política. Cara, não necessariamente política, mas ali nas margens da política. Vamos dizer assim. Vamos lá ver. Vamos ver o que vai acontecer aqui hoje. Sem muitas delongas, já vamos apresentar o nosso convidado. Vamos lá, Marquinho. Bora. E no dia de hoje, nós recebemos Rogério Guedes. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, Rogério. Entrada, Bate, obrigado. explode. Valeu. Explodiu quebrada. Meu irmão, seja muito bem-vindo ao nosso humilde programa. Aqui, sinta-se em Nárnia, cara. É o nosso espacinho que a gente chega para trocar uma ideia. Aqui a gente fala de tudo, conversa aberta. Bora que bora, meu irmão. Poxa, feliz por estar aqui, feliz por conhecer vocês pessoalmente. Acompanho o programa há alguns dias aí já. Legal. Eu venho acompanhando, venho entendendo que a ideia mesmo é levar um conteúdo interessante aí, né? Sabemos que temos aparelhos ideológicos firmados na elite, na burguesia brasileira, que não dá oportunidade de um cara como eu, periférico, de falar das minhas lutas, das lutas de classe, das lutas periféricas. Então, agradecer a oportunidade aí, dizer para vocês que essa porta que está se abrindo aqui para mim é mais que uma porta, isso aqui é um portão que se abrindo para a gente poder estar falando um pouco das nossas histórias de luta. Falar para vocês também que venham mais programas, que venham mais pessoas falar de luta, que venham mais militantes, que venham mais pessoas falar as verdades. Porque você sabe que quando você fala a verdade, você Solta a voz, irmão. É odiado por muitos, né? E agradecer a oportunidade aí, obrigado mesmo, e vamos lá. Bora. Cara, antes de começarmos a nossa entrevista, eu não posso deixar passar batido, Marquinhos. Exatamente um ano atrás, cara. Um ano atrás, ali no meu humilde influência, Marquinhos. Olha só, hein? Despertou a ideia da gente iniciar o Bora que Bora Cast. A pré-produção do programa, uma semana antes, eu abri uma enquete com os motoristas de aplicativo. Mano, eu quero começar um podcast, mas eu não tenho nome ainda. Porque eu comecei o Bora que Bora Cast falando de aplicativos de mobilidade urbana. Qual que era a minha ideia, Guedes? A minha ideia era entrevistar motoristas mais antigos para que eles dessem dicas para os motoristas que estavam começando. Legal. Então, era essa ponte que eu fazia. Legal. E aí vieram vários nomes, até que esse cara aqui, ele tem um bordão. Tudo que ele fala, no final ele fala, bora que bora. Eu falei, pronto. Bora que bora cast. É o nome. Leandro Christian. Deixa eu ver se dá pra aumentar no celular aqui e mostrar aqui pra câmera. Esse aqui, ó. Leandro Christian. Foi o nosso primeiro entrevistado do Bora que Bora Cast. Antigamente, Guedes, a gente abriu uma live no Instagram e fazia o podcast por ali. Ao vivo. Legal. Até que um dia eu gravei 4 programas. Aí no 5º programa que eu iria gravar, o celular da minha convidada não era compatível para entrar numa live no Instagram. Imagina, Marquinhos. Nossa. Aí eu fiz a pré-produção, fiz o flyer, convidei um monte de gente para assistir. Aí tinha uma galerinha assistindo a live. Na hora H dela entrar, caiu. Não entrava. Nossa. Aí eu fiquei com cara de tacho, né, velho? Sem o convidado e tal. Aí eu coloquei no meu coração, cara. Isso daí só foi um incentivo para que a gente progredisse. Eu falei, eu só gravo o próximo programa agora se for dentro de um estúdio, com todo aparato, porque eu não posso começar um projeto e dar ruim como deu dessa forma. E então, agosto já era meados de setembro já, Marquinhos. Aí eu fiquei setembro, outubro, novembro. Quando foi em dezembro, eu bati na porta de um cara chamado Adriano Timothy. Bati, cara. Aí a história toda vocês já conhecem. Se vocês não conhecerem, tem alguns programas
especiais que a gente conta toda essa história, principalmente o que vocês fizeram de homenagem ao meu aniversário. Puxa lá, um programa de abril, explodiu Quebrada, Gessé Brito, que vocês vão entender toda essa história. Mas eu não podia deixar passar batido. Um aninho, né? Um ano, mas vamos formalizar um ano mesmo de podcast em janeiro. Vamos contar a partir do momento que a gente começou a gravar aqui na casa da Rede Smart de Comunicação. Estamos aprendendo a fazer isso, hein, galera? Estamos apenas começando, hein? E se Deus quiser, cara, os nossos planos é catar todos os artistas musicais que passaram pelo Bora que Bora para que a gente possa fazer um mega evento, cara. Que legal. A gente possa fazer um mega evento em janeiro, Marquinhos. É uma data especial, né? Um ano, né, cara? Ó, vamos ver se ele me ajuda a lembrar. Já passou por aqui. Decai, Eric Nossa, J, Neguinho Oliveira, Neguinho, Juventude S.A., Kelina, os meninos lá da Adriana Rapaziada, Bill Soul, Life, Petrólia, Vitória. Life. Nossa, velho. Cara, Porrada, velho. tanta atração musical que a gente vai ter que vai ser top E demais. fora as cara. externas ainda, que a gente vai até a comunidade fazer a externa lá do artista dentro da comunidade, mano. Legal. Da hora, né, velho? Vamos lá, Gessé. Um aninho, Aproveitando- parabéns pra nós, parabéns pra vocês. Aproveitando Que aceita- Aproveitando também, eu não poderia deixar de externar, Marquinhos. Agora chegou a hora. Você não vai chorar, não, hein? Não, né? Você não vai chorar. Não. O Marquinhos é o nosso membro chorão, cara. Meu peso. Emotivo pra Daqui pro caramba. final do programa você vai fazer ele chorar. Esquenta não. Cara, eu, nos últimos 50 dias, passei por um perrengue, cara, tão grande com a minha esposa. A minha esposa ficou 50 dias internada, cara. 50 dias internada. A galera sabe que acompanha o Bora Que Bora Cast, sabe que a gente passou por vários perrengues. Ela fez uma operação complicadíssima do coração, velho. E hoje, graças ao bom Deus, na última... Foi quando, Marquinhos? Quinta-feira. Na última quinta-feira, ela teve alta. E, graças a Deus, tá em casa pra honra e glória do Senhor, Marquinhos. Amém. Você acredita, cara? Deus é maravilhoso, colocou o médico na hora certa, no lugar certo. E graças a Deus ela tá 2 dias no seu lar, você dormindo junto ali, agarradinho com a sua esposa. E nada melhor estar na sua casa, né, cara? E é isso. Cara, e já vamos mostrar uma pessoa que acabou de chegar no estúdio, Marquinhos. Quem será que acabou de chegar no estúdio? Quem? Assim que a produção abrir, ele lá! Fábio Aqui, galera. Fábio Cavalcante, seja bem-vindo, meu irmão. Tardo, mas não falha. Estamos aqui com o Rogério Guedes. E agora, depois de uma introdução tão longa como essa, já a gente passa o nosso patrocinador. Vamos no que interessa, né, Marquinhos? Vamos pra resenha. Rogerião, Vamos pra resenha, Rogério. é a pergunta que não quer calar, cara. A primeira pergunta que a gente já faz, que a galera também tá curiosa em saber, que acompanha o nosso programa. Quem é o Rogério Guedes? Onde nasceu e onde passou a sua infância? Legal. É uma boa pergunta. Eu sou filho de baiano, nasci na Bahia. Que lugar? Nasci em Ubaitaba. Baitaba. O Ubaitaba hoje é famosa pelas suas canoas, né? Nosso medalhista olímpico, Isaquias Queiroz, que é de lá, né? Recentemente ele ganhou o campeonato mundial agora e se classificou para as Olimpíadas, as próximas Olimpíadas que vai acontecer. Então sou da Bahia, rodo muito daquela Bahia lá, ando muito pela Bahia, tenho parentes em vários lugares da Bahia, em Salvador, em Ubaitaba. O meu pai é de Itabuna e minha avó é de Ilhéus. Você acredita? É lá de casa. Eles estão... Ó, pra você ver, ó. Eu saio de um problema, entro em outro. Minha esposa, graças a Deus, já resolvemos. Aí tá indo embora agora, na próxima quinta-feira. Meu pai, minha mãe e minha avó morar lá na Bahia. É bom, gostoso. Ei, como que visita? Vai lá. Você tá doido? Eu com 38 anos de idade, nunca fui na Bahia, velho. Vou ter que ir lá agora visitar meus Aí pais. não vai querer voltar mais. Você precisa assistir aquele desenho do Zé Carioca. Você já foi à Bahia? Você já foi à Bahia? Do Zé Carioca. Legal. A Disney fez. Então, eu sou de Ubaitaba, né? Nasci em Ubaitaba, me criei na Bahia até os 11, 12 anos de idade, vim para São Paulo, né?
como a esmagadora maioria do nordestino naquela época. Nós viemos para a vitrine paulista, né? Em busca de melhores condições de vida, né? Sabemos que o estado da Bahia é o estado mais sabotado aí, o estado do Nordeste, na verdade, é o estado mais sabotado aí do Brasil. Então não foi diferente com a gente também, não foi diferente comigo. Eu vim da Bahia com 12 anos de idade, meus pais em busca de melhor qualidade de vida, né? Em termos financeiros, de qualidade de vida em termos financeiros, porque sabemos que em termos humano, a Bahia é diferente, é diferenciado. Então eu vim pra cá, com 12 anos, fui estudar, estudei lá no Heloísa de Assunção, mandar um abraço pra galera da Heloísa aí, escola da Heloísa, no 18, né? Estudei no Heloísa, do Heloísa a gente passou por algumas casas, porque quando você vem de lá, você acaba que é aluguel, né? E aí você vira cigano. Aí você começa a buscar o melhor preço, não a melhor casa, não é isso? E aí a gente começou a buscar melhores preços, até que um dia a gente tomou conta de uma casa para uma japonesa que ia para o Japão, passava um ano, juntava grana e voltava para cá. Ficamos na garagem da casa dessa japonesa, aí minha mãe juntou um dinheiro e comprou um terreno onde a gente mora até hoje. Eu moro... Firmeza. A história meio que... exatamente. A gente mora ali no Campo 7, Jardim Vicentina, Jardim Roberto ali, hoje é conhecido como Jardim Roberto, que unificou ali os bairros. Fica atrás do cemitério Santo Antônio. Na verdade, a gente mora dentro do cemitério Santo Antônio. Aquela quebrada ali dentro do cemitério Santo Antônio, que é minha casa, é meu lar, é o lugar onde eu me sinto bem e nem me vejo fora dali. Não é dinheiro que me ilude, não é casa grande, é o local onde eu vivo, onde eu convivo, me sinto bem, me sinto à vontade. Então, sou morador de periferia, a gente tem esse slogan aqui, não é à toa, que a gente carrega no peito, porque... Eu amo periferias. Certo. A gente tem isso porque existe um preconceito muito grande para quem mora na periferia, né? Inclusive, a gente traz um pouco para a política. O periférico, dificilmente, ele vence uma eleição eleitoral por falta de grana e do acreditar, do preconceito por ele ser periférico. As pessoas preferem votar num cara que se veste engravatado, bonitinho, que anda de carrão, do que votar num cara que anda a pé e vestido normalmente. Então é por isso que eu levo a periferia no peito. Pode um bate-bola, tá? Você pergunta, eu... Não demorou. Chama, Marquinhos. É isso. Vambora. Cara, e aí, do Heloísa ali, como que começou a sua adolescência e juventude ali no Jardim Roberto, cara? Como que foi? Na periferia você vê muita coisa de perto que você não via. A gente do Nordeste, a gente não via. Você não via drogas. Naquele tempo, você não via droga, né? Se você pegar para 99 para baixo, 2001, 2004 para baixo, você não via drogas. Você sabia que existia. Você sabia que estava em algum lugar, mas você não via. O consumo da droga ele era escondido, com medo de represálias, com medo da polícia. E hoje isso não existe mais, né? Só pegando um adendo, cara. Isso é totalmente verdade, cara. De 2004 para baixo, na nossa juventude, para o cara fumar uma maconha, cara, ele tinha que sumir. Porque se os mais velhos pegassem, Exato. Não interessa quem fosse que pegasse, tinha o direito de chamar a atenção, quiçá dar uns tapas na orelha, cara. Exatamente. Então, hoje em dia, você vai na periferia, você tem que pedir licença, você passa numa viela da vida, você tem que pedir licença pros maconheiros fumando pra você passar, cara. Eu acho isso um absurdo, cara, te juro. Quer fumar? Fuma, eu não sou contra fumar. Mas some, cara, da visão das crianças e dos idosos. Preconceito aí. Não é preconceito. Preconceito contra maconheiro, mano. Agora se você falar... Não. Como posso dizer? Maconheiro. Tudo é folia lá. Tem esse preconceito agora, não sei o que. Folia, não sei o que. Fobia. Maconheiro fóbico. Maconheiro fóbico, velho. É essa aí, mano. Não é, eu já fui. Eu já fumei na minha juventude, eu já fumei. Obrigado. Mas a gente respeitava, irmão. A gente respeitava. Agora tem que pedir licença pra passar no lugar, cara. Que é isso. Então, a gente veio conhecer drogas, a gente veio conhecer de perto drogas aqui em São Paulo e na periferia mais perto ainda, pela vulnerabilidade que é a vivência dentro da periferia, falta de acesso, né? Falta dos acessos que são negados, né? É constitucional. Então foi na quebrada também que a gente viu tudo isso de perto, né?
Foi lá que a gente... Mas a minha infância não foi tão difícil, não, porque eu busquei algo além do que a escola pública podia oferecer. Eu sabia que eu não conseguia passar, tava difícil passar no vestibular, numa USP, numa PUC da vida, numa Universidade Federal da vida, porque era muito difícil. Com o ensino que a gente aprendia na escola pública, dificilmente você vai passar numa universidade federal, né? Então eu saí de Heloísa, me formei. Quase impossível, né? Eu me formei e aí eu fui para a faculdade. Eu fiquei feliz porque eu fiz vestibular naquela época, eu fazia vestibular, né? E você ficava feliz se passasse no vestibular. Hoje não, você deixou a carteira cair aí na porta de qualquer faculdade, você entra. Hoje o ensino hoje tá igual cardápio de restaurante. Meu irmão, e você não precisa nem ver para comer. Pífia, né, velho? Cada curso aí é R$150. Antes era R$1.000 a mensalidade do curso. Antigamente você comemorava quando você passava no vestibular, não importa de qual Mesmo faculdade. pago, né? Eu fiquei feliz na época que eu passei no vestibular. Nossa, eu fiquei super feliz. Aí eu paguei a mensalidade menor. A primeira faculdade que eu fiz foi logística. Minha esposa é de logística, ó, que da hora. Trabalhei a vida toda com logística também. Tive que fazer logística para me abrir portas, né? Porque se eu fosse fazer o que eu queria fazer mesmo, não tinha condições financeiras rentáveis para estar fazendo o que eu queria fazer direito. Então eu fiz logística para me abrir portas, né? Pra pelo menos eu conseguir um emprego que Tecnólogo. que me graduasse, que me pagasse um pouco mais, né? E aí fiz mais algumas coisas, né? Fiz contadorias fiscais, fiz gestão pública, fiz políticas públicas, fiz gestão ambiental. Aí fui estudando até ingressar na política, não fui estudando. Hoje eu sou funcionário público do município aqui mesmo de Osasco, trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, estou lá há 6 anos e estou tocando os meus projetos. Tem alguns projetos que eu já falei para a galera, talvez eu não poderia nem falar que foi eu que escrevi, que foi eu que criei. Opa, exclusivo! Chama, Guedes! Eu escrevi a Lei 11.797, que é a Lei dos Ecopontos, que vocês devem conhecer, Ecopontos na cidade de Osasco. Eu escrevi essa lei. Da hora. Né? Foi eu que escrevi a Lei 5.128, que é a Semana Lixo Zero, que acontece toda última semana do mês de outubro. Que legal, mano. Mas a gente sabe que a gente, como funcionário, a gente tem coisas que você não consegue, você não dá. Prestígio é o secretário. Quem tá agora é o Rogério, é o Quem tá agora Cláudio da locadora. é o Claudinho. É o Cláudio da locadora que tá lá. Ô, Cláudio, esse mérito não é seu não, hein? Aí, É do Guedes. Mas Guedes, ele hein? chegou lá agora, ele chegou lá agora. Ele tá agora, tem 3 meses que ele assumiu. O cara, a gente tá trabalhando legal lá, chegou lá agora também lá. Mas era outros que tinham lá na época. E aí, mas assim, eu sou funcionário, eu tenho que fazer mesmo, né? A questão do crédito, de ganhar ou não crédito, o tempo vai dizer, né? E eu, igual estou falando hoje, as pessoas já sabem, e aí... Isso não vai te complicar lá na frente? Tô falando isso aqui agora? Não, porque... Não, o mérito é... De fato, eu tenho documentos, eu tenho um processo administrativo que eu escrevi, Ô, Guedes, eu tenho mas minutas de lei. pela sua experiência, cara, você se sente preparado de um dia você chegar lá, assumir a secretaria? Como que isso funcionaria? Opa, é uma pergunta, uma incógnita que você deve pensar, cara. E a gente sabe que, respeitando todo mundo, né? Respeitando o tempo, respeitando todo mundo, que a política ela não caminha dessa forma, né? Não é preparo, a verdade é essa, né? Eu nem encaro a política como uma profissão. A política não deveria ser profissão. A política é uma ferramenta que você tem que usar para transformar a vida das pessoas. Que a profissão é advogado, é delegado, é polícia, é pintor, é cantor. São profissões. Político não deveria ser profissão. Sabe por quê? Porque ele começa a ser hereditário, começa a passar de pai para filho, começa a passar entre família, e o poder fica só na família. Recentemente vocês viram que explodiu lá o submarino lá que foi visitar o Titanic, né? Vocês lembram? Todo mundo ficou sabendo disso. Implodiu, né? Bagaçou lá, né? Aconteceu tudo. E aí o que vem à tona é o quê? A esposa de um dos caras que morreu dentro desse submarino, ela é parente de pessoas que morreram dentro do Titanic. Ou seja, os ricos de ontem é os mesmos de hoje. Entende? Você traz essa coisa que vem à tona. Então a política, ela deveria ser utilizada como ferramenta para transformar vidas.
né? O poder já acaba ficando dentro de apenas uma pequena porção ali da... E essa pequena porção vai mudar com o tempo, mas não muda drasticamente. Um exemplo para vocês, o vereador hoje, ele não tem limite de mandatos. Peraí, como é que você não tem limite de mandatos? Você vai ficar infinitamente sendo... Tudo bem, é o povo que O elege. vereador consegue estar sendo reeleito? Claro. Eu não vou, disso, eu não vou falar o nome da pessoa, mas teve um professor aqui em Osasco, cara, ele ficou o quê? Uns 8 mandatos? Mário Luiz Guide? Eu não falei nomes. Eu sei que o cara é um professor. Mas é a realidade, não só tem ele. Com Tem uns 8 mandatos, Tem cara. mais aí. Não vou falar mais. Não falei só um porque ele tá fora. Esse aí a gente vai falar que ele tá fora. Mas tem diversos que ficaram vários mandatos. Então, assim, quando você vê um cara que ele investe 2, 3 milhões de reais para ganhar uma campanha eleitoral, para ter um salário de 15 mil, Aí tem. aí eu não posso falar mais nada, né? E aí deixa que o povo comece a averiguar melhor, entender melhor. Se você for ver em outros países, os vereadores, inclusive, não têm salário. É um cargo voluntário. Então, coloca aqui, vamos ver quem vai ser candidato. É o seguinte, como a sociedade civil pode entrar nesse debate? Como o poder público, a sociedade em si entrar nesse debate, que não tem muita informação. Aquela vedada daquele político que está ali pagando um filho para trabalhar para ele e as pessoas não enxergam isso. Como a gente pode aqui no nosso blog dar voz a essa sociedade carente? O que você acha? O que pode fazer? Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Sim. A sociedade como um todo, se ela ficar focada nos aparelhos ideológicos, né, nesses meios de comunicações já dominado pela burguesia, ela sempre vai fazer o que a burguesia quer. Ela tem que assistir programas como os de vocês aqui, que abre porta para cara que nem eu, que não tenho nada, não sou ninguém. Falar um pouco da minha história de luta, que são lutas para chegar até aqui, né? Então, quando a gente fala em lutas de classe, quando a gente fala no racismo estrutural, quando eu falo da abolição da escravidão, é necessário falar sobre isso. É necessário você conhecer suas raízes. É necessário você conhecer os problemas que vêm lá de trás para você entender o que acontece aqui hoje. Entende? E pensa você, Princesa Isabel liberou os escravos, a gente entende que nas escolas nos ensinam que ela fez um favorzaço que é nossa heroína, não é isso? E é mentira? E a mentira, a gente sabe que ela foi empurrada, que a França e a Inglaterra já estavam forçando a eles liberarem os escravos, abolir a escravidão, porque ela já tinha abolido, no mundo todo tinha abolido. E Portugal não tinha ainda feito o ato. Então os caras enviam uma carta para cá, Dom Pedro não quer assinar pelo ego, pela vaidade que tinha, foi embora, falou, filho, assina aí, sai na foto, porque eu vou embora. E aí, depois que ela assinou aquela Lei Áurea, assinou a Lei Áurea, o preto foi liberto de maneira, entre aspas, entende? Porque ele foi liberto, mas e aí? Ele não pode trabalhar, porque o cara não queria mais. Não, eu vou ter que pagar para você? Não quero mais. E aí, onde eu vou chegar, é que você vai formando gerações. A gente se reinventa a cada 90 anos. A cada 90 anos, as gerações se renovam. Então, você pega uma geração que não teve acesso à educação, que não teve acesso a trabalho, 90 anos. Você pega uma outra geração que vai começar a ter acesso. Nós vivemos na escravidão durante 388 anos. Foram muitos anos de escravidão. Você entende? Para você ter ideia, o Estado passou a ser obrigatório dar ensino médio para as pessoas em 96. Por causa da Revolução Industrial no Brasil. Eu precisava de mão de obra qualificada. E aí ele começou a dar 96 está aí, cara. 96 está aí. Você entende? Então, assim, pensa essa geração que começou a estudar em 96. Como é que você vai ter uma geração mais forte hoje? Estou falando de idade de 40, 50 anos de idade. Como é que você vai ter uma geração mais forte hoje? Você não tem geração mais forte. Então as pessoas, elas ficam iludidas realmente com os aparelhos ideológicos, o que a mídia fala. Entendeu? O cara fala 10 mentiras, vira uma verdade. Não é só farda. Tem a música que fala, né? A mentira de farda vale tipo 10 verdades. O político também, velho. O político contrata antropólogo, sociólogo, psicologia de massa, psicologia do inconsciente e consegue dominar na tua cabeça, consegue entrar no teu inconsciente e te manipular.
Entende? Tudo com mensagens subliminares, né, cara? Você me entende? E aí você pega uma geração, pá, essa geração aí é fraca, essa geração... É o que o sistema quer. O sistema manipulador. Eu moro num bairro que eu chamo de condomínio privado de oportunidades. Entendeu? É condomínio privado de oportunidade. A molecada não vê nada. O que a molecada vê? O outro ali com um tênisinho legal, com uma roupinha bacana, por quê? Motinha. De moto, entendeu? Não tem um espelho. Você vai nas periferias, é isso, é abandonado. A favela é lugar de despejo. Existe um livro chamado Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus, né? Uma catadora que veio do Nordeste, que conseguiu fazer seu barraco com a própria mão, ali no Canindé. Ela conta a história de favela. Entende? A dificuldade que é viver na favela. Até para você conseguir um emprego é difícil. A maneira que você se veste, as pessoas te julgam. Existe um livro chamado O Corpo Fala. Você já ouviu falar nesse livro? É um livro que a burguesia utiliza para tentar identificar a gente. A maneira que você se veste, ele vai te discriminar, ele vai te falar quem tu é na percepção dele. Então, quando as pessoas veem o político lá que tem uma condição financeira, falando, olha, a gente trouxe isso, a gente trouxe aquilo, a gente fez aquilo. Consegue convencer. Não é a linguagem do povo da favela, né, mano? Não vai falar. E o que é mais engraçado, Guedes, eu tiro por mim e pelos meus amigos de infância, Marquinhos. Cara, eu fui nascido e criado na igreja. Me desviei com 16 anos. E nesse meio tempo, idas e voltas da igreja, eu conheci o mundão, cachaça, maconha. E eu só consegui me reintroduzir na sociedade de uma forma digna depois que eu conheci a minha esposa. Mulher é assim, cara. Nós estamos em 4 homens aqui. Se mulher não te estraga, de uma vez ela te coloca pra frente, cara. Que eu agradeço muito a minha esposa. Eu acho que se não fosse a minha esposa... mano. Deu uma sorte, mano. Eu acho que se não fosse eu ter conhecido a minha esposa, cara, e ter começado a trilhar um caminho conforme a orientação dela, que ela veio de uma outra educação, veio de uma família oriental, outros costumes. E eu agradeço por ter agregado isso à minha vida, porque se não fosse ela, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Eu teria seguido outros caminhos, cara. Essa é a verdade. Infelizmente, essa é a realidade de muitos na periferia. Não tem uma instrução assim, se não encontra uma esposa, mas que encontre um cara para ele se espelhar, uma liderança, sabe? Não seria eu, cara. Hoje, com certeza, graças a Deus, eu tenho uma história de inspiração que eu posso tá contando para outras crianças, adolescentes. Eu, graças a Deus, hoje eu me olho como inspiração para uma geração que está vindo, entendeu? Mas não é dos meus 18 anos para baixo, é depois, após os meus 18 anos. Legal, parabéns. Eu tenho a seguinte opinião, eu quero saber a sua agora. Guedes, é o seguinte. Essa cota que eles dão para negros, para pretos, você acha justo, cara? Na moral. Vamos lá. Cotas de 10%, tal. Quero saber da sua opinião, irmão. Vamos lá. O sistema de cota é o sistema que mais chegou perto de uma reparação do que fizeram com os pretos. É por isso que eu digo para você que tem que conhecer a história. E vou voltar lá atrás de novo. Boa. Quando acontece a abolição da escravidão, o branco fala assim, ó, se eu tiver que pagar pra esse preto, eu não posso bater nele mais, não posso mais espancar, porque é meu crioulo. Ah, não quero mais não. O Brasil começa a emigrar europeus, começa a emigrar asiáticos, né? Começa a encher o país de brancos, pobres, mas que chegou aqui, o Estado deu condições para eles emergirem. Entende? Então, assim, você vai na Moca aqui, é cheio de italiano. Você vai na Liberdade, é cheio de japonês. Se você for na USP, tem mais japonês do que preto. Entende? E aí, assim, deram condições para esse povo. Porque tinha um projeto no Brasil, que é o embranquecimento do Brasil em 100 anos. E aí não deu condições pro preto. O preto que se vire.
Um ou outro preto, olha, eu sei cozinhar bem, olha, eu sou carpinteiro, eu sei fazer carpintaria, serviço de carpintaria, eu sou marceneiro, eu sou isso. Alguns pretos ainda conseguiram se alocar em algumas fazendas, né? Você tem os sobrenomes aí dos Santos, de Silveira, da Silva, são nomes que vêm lá da escravidão, das fazendas. Eu trabalho na fazenda da família dos Santos. Eu sou do Santos, eu virei do Santos. Meu filho vai ser do Santos e assim tá até hoje. Então, assim, essas cotas, eu só entendo que ela chegou de maneira errada, só é de maneira errada. Porque o branco de favela também é preto. Entende? Não é filho de preto. Não, o branco de favela também é preto. A cota é essencial pra gente. Pra educação que a gente tem hoje aí, é essencial pra gente ter cotas. Só que essa cota tem que ser estendida. Entende? A cota deveria ser social e não racial. Exatamente. Acho que é racial por causa dessa reparação histórica, né? Que fizeram com a gente, preto. E social, porque ela tem que pegar o branco que mora na favela também. Ele também tem que participar dessa cota. Porque, eu te falei da educação em 96. Hoje, a gente está na briga, numa luta para a revogação do novo ensino médio. Não sei se vocês estão acompanhando. Né? O novo ensino médio começou a luta em 2015. A gente ocupou escolas aí, com grêmios estudantis, o pessoal tocou fogo nas escolas, tererê. Aí o Gerardo Alckmin, junto com o Alexandre de Moraes, o queridinho da esquerda, expulsou a galera das escolas e bateu um estudante. Eu sei que teve aquela guerra toda, né? Mas eles conseguiram, a gente desocupamos as escolas, e em 2015, 2016, a luta continuou. Aí em 2016 a gente perdeu a luta. Perdeu, 2017 com o Temer, ele sancionou a lei do novo ensino médio, né? Derrubou a Dilma lá, que agora, 7 anos depois, quase 7 anos depois, ela foi inocentada das pedaladas fiscais, o que prova mais uma vez que a gente estamos num país sem justiça, num país que não respeita leis algumas, né? A mulher foi inocentada agora. Agora eu queria ver, só para cortar um pouquinho, queria ver essa galera que foi lá na plenária, pelo meu filho, pela minha mulher, pelo meu país, impeachment, não, é assim, não, é assim. O que vocês vão fazer agora? O que vocês vão falar? Porque pedrada fiscal, para quem não entende, acontece em todo lugar, em toda cidade, em todos os municípios. Esse negócio de tirar dinheiro daqui para mandar para cá, acontece em todos os lugares. Tirar da educação para mandar para saúde, da saúde para mandar... Isso acontece em todos os lugares. Tá? Eu não tô aqui passando pano pra Dilma, não, porque pra mim também ela não sei nem por que o cara colocou ela como presidente lá, pra mim ela não me representava, não. Na verdade, tá? Sim, ela foi, de certa forma, inocentada, mas não, em nenhum momento colocou que não foram feitas as pedaladas. Então, mas pedaladas acontece em todos os governos. Sim. É comum pedaladas fiscais. É comum tirar dinheiro de uma secretaria e jogar pra outra. Isso é comum. Então acaba. Então, assim, ou você muda a Constituição ali, nos termos legais, para não ter mais nada sobre isso. Mas foi um motivo fútil para o impeachment dela. Entende? E foi provado aí, ó. Agora, esses que falaram tanto aí dela, porque, tudo bem, o cara lá teve que comer... Uma coisa que, para mim, eu acho que é muito errado hoje, que acontece muito, seja Lula, seja Dilma, seja Temer, Bolsonaro, não importa quem seja, que esteja no poder, sempre existe o lado contrário que não queria aquela pessoa lá e fica fazendo de tudo para que aconteça o impeachment dessa pessoa. Isso traz uma insegurança jurídica para dentro do nosso Estado brasileiro, do que por isso a gente é muito mal visto lá fora. Entendeu? Eu entendo o seguinte, nós temos eleições democráticas. De certa forma, deveria ser, né? Então, eu vejo que nós tivemos as eleições. Elas foram feitas da maneira que, pelo menos, deveria ser. Entendi. Se aconteceu e aquela pessoa entrou no poder, eu concordo que a gente tem que fiscalizar. Claro. Mas eu vejo, por exemplo, eu vi isso com Lula, eu estou falando por causa da minha idade, são os que eu acompanhei. FHC eu não acompanhei tanto, era muito pequeno, mas eu falo a partir do Lula... Era muito pequeno? Quando você tem, cara? Eu tenho 36. Oxi, uns 10, cara. Não, quantos anos você achava que ele tinha já?
Quantos anos você achava que ele tinha, Já Janja? é mais antigo, pô. Quanto? Tem cara do quê? Nos quarentão já? Tem, uns 45. Falta 4 anos. Cara, mais novo que eu. Quebrou você agora. Você vê, a lobinha branca engana. Aí eu vejo nesse sentido aí. Eu entendi o que você quis dizer. Então, o que eu acho que não passa uma coisa boa, nem pra fora, nem daqui pra dentro, é que é o seguinte. Porra, O impeachment, né? Passa. o Lula ganhou, Dilma ganhou, porra, beleza. Eu não gosto deles. Beleza, cara, mas teve eleição, eles ganharam, deixa os caras governarem, entendeu? Exato. Ah, Bolsonaro ganhou, pô, não gosto do Bolsonaro. Deixa o cara governar. Ele vai chegar aqui agora. Incorpora aí. Pô, foda aí, tudo vagabundo aí, tá ok? Vai. Agora, só para concluir para ele ali, Então, então as cotas é isso. Eu sou a favor, é claro, a favor eu sou de banir o vestibular. O vestibular é o maior bloqueio de pobre à Universidade Pública Federal, entende? Esse vestibular tá lá para a gente não ter acesso. Então, para concluir, lógica. o novo ensino médio, que as pessoas, o novo ensino médio, ele está tirando das escolas sociologia, arte, filosofia e outras matérias. E aí vai ficar português, ficaram só português e matemática, entende? Aí tem aula de educação financeira, educação emocional, só que não tem professor. Educação financeira tá tendo agora? Tá. Só que não tem professores capacitados para dar tais matérias. Por exemplo, o professor de matemática dá aula de educação financeira. Pô, tinha que ser um economista para dar aula de educação financeira. É isso que está acontecendo hoje, entende? Qual que é a ideia desse novo ensino médio? Por trás disso tudo, você tem Instituto, vou até falar, Instituto Bradesco, Instituto Itaú, Instituto Lema, que para quem não sabe, o Instituto Lema é um instituto que domina aí a educação privada no Brasil, Instituto Cacau Show, também faz parte. Muita informação, hein, mano? Então, alguns desses institutos, todos esses institutos querem que o ensino médio, por quê? Eles vão ter acesso a mussarela, do governo. as notas. Quer dizer, a escola do cara já é boa, né, particular, ele ainda vai ter acesso a verba estadual. Então, como é que vem essas verbas estaduais? Você vai na lei, tem aquela brechinha lá, para empresas sem fins lucrativos, que nunca existiu. Essas empresas nunca existem, né? Sem fins lucrativos, é conversa. Para isso existe. Então, esse novo ensino médio vem para isso, para bloquear. Então, essas cotas foi o maior reparo que esses caras historicamente fizeram. Só que, é o que eu te falei, ela só vem pelo modo racial. Não deveria haver social também, né? Eu digo para vocês, o branco periférico, ele também é preto. Ele sofre tanto quanto o preto. Entende? Aí é onde tem que vir. Beleza? Ô Guedão. Beleza, Guedes. Obrigado pela resposta. Agora, voltando um pouquinho na sua cronologia para a gente não perder o raciocínio. Fez o curso de logística. Como que iniciou essa luta, cara? Como que despertou o seu interesse no ativismo político? E qual que está sendo hoje a sua luta? Legal. Depois da empresa privada, em 2015, 2016, eu conheci o cara, né? Eu conheci um cara que foi na comunidade lá, ele subiu e descia 2, 3 vezes, e aí eu falei, pô, esse cara é candidato. Aí como é que é os candidatos, né? Chegando na época da campanha, os caras vão conhecendo as quebradas. Aí eu falei, esse cara é candidato. Aí ele me parou lá, começamos a conversar e tal. Aí, cara, eu destruí o cara de um jeito, de uma forma, destruí um modo de falar, né? É mais um que tá vindo aqui, é mais um que quer isso, é mais um no meio desse, é mais um no meio daquele. Só que eu também falei pra ele, você pode ir embora, que eu vou votar em você. Ele falou assim, eu geralmente eu vou variando meus votos porque não me deram resposta. Se não é a primeira vez que você tá vindo? Então. Quebrou. Mas não vou. Você vai vir ou não vai? Você fala logo. Se eu não for vir, então eu não vou. Ele falou, vamos conversando e tal. Eu falei, você pode vir aqui, meu voto é seu. É a primeira vez que você está saindo, não é a primeira vez que você está saindo? Então. Porque eu já votei em alguns que não me deram resposta. Então, eu quero ter oportunidade, então eu dou oportunidade para as pessoas. Então, eu dei oportunidade para esse cara, Ribamar Silva, em 2015 para 2016. Ele ganhou a eleição com 3.863 votos. Né? Ele ganhou a eleição. Aí, em 2017, ele me fez um convite para atuar na Secretaria de Meio Ambiente. Você está preparado já?
Fui para a Secretaria de Meio Ambiente. Não tinha estudado ainda a gestão ambiental. Certo. Só que chegando lá, eu me identifiquei com o meio ambiente. Eu gostei muito do meio ambiente. Falei, poxa, eu gostei disso aqui. Eu quero isso aqui para minha vida. Aí, onde eu fui me formar em gestão ambiental, né? Fui me formar em gestão ambiental, e aí atuando já na política, né? Com os caras da política. Me interessei também em fazer a gestão pública, políticas públicas, porque eles vão te mostrar coisa que você faz, que você pode fazer, que você também não pode fazer. Né? Todo mundo tem que captar o melhor de cada um, né? Boa. E aí foi despertando esse meu interesse em ser ativista político e comecei a estudar. Aí eu tentei ser um cara de direita, eu não consegui, eu não tenho dinheiro. Tentei ser um cara de esquerda, não dá, eu não tenho condições. É mesquinha, é medíocre, é fraca, entende? E eu falei, o que eu vou ser então? O que eu vou fazer da minha vida? Centrão. Não dá, assim, então tem um Alckmin lá, não dá. Falei, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Aí fui pesquisar mais ainda, Você entra Ele é centro-esquerda. Ele é um vigarista. pô. Também. Ele vai pra onde todo mundo... Vai pra onde? Ah, mas onde Pra onde paga é mais mais. rentável pra ele. Nós estamos na sociedade do rótulo, então vamos rotular ele também. Não é isso? Então, assim, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu comecei a conhecer alguns lutadores de causas, né? Eu tenho um amigo chamado Chavoso da USP, não sei se vocês já ouviram falar do Chavoso. É um moleque de 23 anos aí que atua na USP há 5 anos já, ativista político, para mim um dos melhores que eu conheço, os melhores que eu já vi, né? Depois se vocês quiserem, pode seguir ele aí, Chavoso da USP. Vocês não vão dar nada pro cara. O cara tem tatuagem no rosto, tem tatuagem aqui, o cara... Só que o cara é diferenciado, esquece. O cara é diferenciado, luta muito. Conheci o Galo de luta, né? Aquele cara que tacou fogo na estátua do Borba Gato, lembra? Uma ocasião que teve aí. E conheci mais alguns. Fui conhecendo mais alguns. O Júlio Ancelotti, padre. Aí fui garimpando esses caras aí, entendendo como é que são essas lutas de cada um e tal. Falei, pronto, agora achei, já sei o que eu sou. Eu sou de baixo, não tem jeito. Então minha luta é o de baixo contra os de cima. Entende? Então eu falei, minha luta é o de baixo contra os de cima. O povo da periferia não é de esquerda, é de baixo, velho. E deixa eu aproveitar que você falou isso daí, até para ficar mais claro ainda, tanto para a gente quanto para o pessoal que está assistindo a gente. Hoje, a Secretaria do Meio Ambiente, o que ela faz exatamente? Qual é o trabalho da Secretaria? Como ela funciona? A Secretaria do Meio Ambiente hoje, ela faz manutenção arbórea na cidade, né? Poda, corte de árvore, plantio de árvore, educação ambiental. Elas fazem... Na verdade, essa é as partes que o meio ambiente faz incisivamente, né? Então, o município quer fazer um plantio, ele liga no meio ambiente, aí manda um ofício, a gente vai lá averiguar aonde é o local, se dá para plantar, se não dá, faz um croquis, monta, planta nesses corredores ecológicos, monta esses corredores ecológicos. É claro que o crescimento da cidade de Osasco hoje está barrando muito a gestão ambiental, todo mundo sabe disso. Tá? Visivelmente aí. Né? A cidade está petrificando, né? Tá crescendo, verticalização assustadoramente. Todo dia sobe um prédio na cidade. Né? Isso dificulta muito o sistema de moradia. Né? Pessoas que convivem na cidade grande, vai conviver na cidade doente. A cidade que hoje gera muito emprego, claro que gera, todo mundo está vendo aí, gera muito emprego. Existe um crescimento grande na cidade de Osasco. Só que a parte ambiental, ela vai sofrendo com isso. Né? A parte ambiental sofre muito com isso. Porque no lugar de verde, área de preservação ambiental, você está subindo prédio. Você vê aí, ó. É a Ecogrupo aí subindo ali em São Francisco, o campo de golfe, que era uma área de 360 mil metros de área verde. Os caras estão prédio. Inclusive foi embargada pelo Ministério Público de São Paulo. Jura, cara? Foi. Embargou lá. Eu passei essa semana lá, vi até um segurança. Ó, aqui não tinha segurança, agora tem e tal. Deu embargada lá na obra do Ministério Público de São Paulo. Era muita área verde, né? Uma área muito grande, né? Era de APP, né? APP é a área de preservação permanente. Cara que não podia ser degradado. Mesmo eles falando, dizendo que iam deixar alguns metros quadrados de área verde, né? E aí, é isso que a gente faz. A gente faz plantio, a gente faz educação ambiental, a gente faz palestra, a gente tem alguns programas chamados Adote uma Área Verde, que você pode
pessoa física, jurídica pode adotar uma praça, canteiro central, um parque. Eu trabalhei numa empresa que tinha essa área preservada. pela Isso, empresa. a adoção. A gente tem Arboriza Osasco, essa parte de arborização urbana. A gente tem o programa Biodiesel, capta óleo de cozinha usado, né, para destinar para a empresa que faz processo de transferificação, transforma o óleo de cozinha usado em biodiesel, que é um combustível renovável, né? Para quem não sabe, essa inserção do biodiesel no diesel no Brasil é o que conseguia baratear um pouco mais o diesel, né? O Bolsonaro, na época do Bolsonaro, ele deu uma travada, porque o óleo ficou muito caro na época, não estava mais compensando colocar o biodiesel no diesel, o óleo subiu muito, né? O percentual de 20% do biodiesel dentro do diesel. Então a gente faz toda essa parte de educação ambiental. E me tira uma dúvida, isso é uma coisa que eu vejo assim, eu já vi, né, acontecer com algumas pessoas próximas. Eu vejo muito questão de podas de árvore, por exemplo, né? Já vi árvore que às vezes está pegando fio na rua, alguma coisa assim. Eu sei que existe a questão da preservação. Geralmente, pelo que eu sei, é a prefeitura que faz esse tipo de trabalho, né? Quando precisa fazer algum tipo de poda, alguma coisa assim. Sim. Mas como funciona? Porque eu já vi gente que também estava acontecendo, estava dando curto na casa dela, a própria pessoa foi lá e cortou, e depois tomou uma multa. Não é recomendado, né? Porque quando o fio quando a árvore está na fiação elétrica, o recomendado é você tem que abrir um pedido na Secretaria do Meio Ambiente, ou você faz via 156, ou você vai até lá, abre o pedido de corte ou poda da árvore, né? O engenheiro vai no local, vai averiguar, fazer a vistoria, vai averiguar se a árvore está causando risco à vida das pessoas. Então, se fizer uma poda, um rebaixamento da poda, ou levantamento da copa, ela fica boa. Se estiver pegando na fiação, tem que acionar a Enel, aí faz um serviço em conjunto com a Enel tem que desligar a rede, porque uma folha no fio, deixa a árvore toda eletrificada, entendeu? Ela é condutora. Exatamente. Aí, então você tem que acionar a prefeitura. É isso que acontece. E é fauna e flora que vocês cuidam? Fauna e flora. E qual que é os maiores problemas com a fauna que vocês têm? Acho que é mais abelha, né? Aqui em Osasco não tem tanto. Aqui a fauna de Osasco já foi vasta. Hoje ela é bem minúscula, sabe? Hoje você não encontra tanta fauna aqui em Osasco. Encontrava-se mais. É a cidade do pombo, né? Esse crescimento desordenado da cidade de Osasco, esse crescimento desordenado da cidade de Osasco, que acarreta tudo isso, né? Expulsam a fauna, né, da cidade, né? E é normal. Eu lembro que passou até no jornal uma vez, você já estava na Secretaria de Meio Ambiente, os caras estavam caçando pombo lá no centro de Osasco, lá colocando armadilha e o caramba quatro. Você lembra desse episódio? Eu lembro. Como que foi? Você lembra? Como que foi que aconteceu isso aí? Não foi nós, não. Pegue o pombo! Pegue o pombo! Você lembra? Passou no jornal e tudo. Mas foi para nós mais resenha, isso aí não foi para nós, não. Isso era pessoal. É que o pombo ele conduz doenças, ele transmite doenças, o pombo, né? E eu vi você falando também das obras, o pessoal subindo no prédio e tal, né? Hoje, tira também uma dúvida que eu tenho em relação a isso. Como funciona a pessoa que comprou um terreno e, sei lá, tem uma árvore, 2 árvores no terreno dessa pessoa? Ela não pode derrubar simplesmente, certo? Não. Ela precisa de uma autorização e se ela conseguir, não é? Se ela tiver uma árvore no terreno, ela vai fazer construção, então ela vai ter que fazer anuência prévia, né? Que ela vai pedir vai pedir o laudo de corte, dentro do terreno, ela vai ter que contratar uma empresa especializada para fazer o corte, né? E a prefeitura dá o laudo para ela, se ela for construir no terreno. Agora ela tem uma casa, tem um quintal e tem uma árvore lá e ela quiser cortar, aí vai depender do laudo técnico. Ó, a árvore está saudia, não vai cortar, não corta. Vamos só podar, autorização só de laudo, só para você podar, limpar ela e tal, mas não pode podar, cortar. Ah, mas foi eu que plantei, não interessa. Foi você que plantou, deixa eu plantar. A lei 3995 determina que toda e qualquer atividade feita na árvore é de cunho da Secretaria do Meio Ambiente. Entendi. Guedes, você levantou aí o ativismo, né? Uhum. Que é só mudando uma ideia. Você falou lá do Barba Gato que tocou fogo lá. Aquilo aí não é vandalismo, não, irmão? Vamos lá. A gente tem uma mania, o Brasil tem a mania de endeusar pessoas que têm um passado sombrio, sombroso. Vamos falar de Tiradentes?
Bora. Tiradentes é herói da pátria, né? De Confidência Mineira, não é isso? Tiradentes estava no plano de Tiradentes com seus comparsas, de libertar o Brasil, Brasil-Portugal, né? Da emancipação Brasil-Portugal, não estava, por exemplo, a abolição da escravidão. E o Tiradentes, como alguns outros da época, tinha escravos. E mesmo assim, o Tiradentes tem estátua espalhada pela cidade. Borba Gato é outro. Maurício de Massá é outro. Então, alguns Para chamar atenção, para dar voz também, né? o Galo ele é um revolucionário, é um ativista, ele vem da parte dos aplicativos, né? Luta por esse negócio de aplicativos, né? Você tem, ele busca a melhoria, porque hoje as pessoas acham que trabalhar para aplicativo é, como é que fala, como é que se diz? É um segundo serviço. É liberdade financeira, né? Mas verdade, eu consigo fazer, se eu trabalhar 12, 16 horas por dia, eu consigo fazer X de dinheiro, mas ele esquece que está trabalhando 12, 16 horas por dia, entende? E outra coisa, sem direito a nada, se você quebrar a perna ali, se se machucar, o aplicativo não te dá nada. Mas é que tem uns recursos, se você tem um e-mail, pagar por conta, mas nessa questão, puxando a questão do Marquinhos, ô Guedes, pau que batico tem que bater em Francisco. Claro. Você acha que a atitude desse galo deteriorar o patrimônio público, ali é outro patrimônio público, qual que é a diferença dele para aquela irmãzinha da Bíblia do 8 de janeiro? Que deteriorou também? Mas ele foi penalizado. Sim, ele foi penalizado. Mas assim, você colocando uma atitude com a outra. Teve muita gente ali naquele 8 de janeiro que nem entrou. Ficaram lá fora, protestando e foram presos. Você entende o que eu tô te perguntando? Tô entendendo. É 2 pesos e 2 medidas. Tô entendendo. O cara foi penalizado, mas que nem hoje. Tá sendo lembrado por você como você se espelha no cara, pelo que você falou. O cara é bom. Entende? Aí a irmãzinha que tava com a Bíblia lá no 8 de janeiro, hoje é taxada como terrorista, golpista, entendeu? Por quem? É assim. Pela esquerda. Toda luta, ela é válida. Se você sai da sua casa e vai batalhar, ela é válida. Boa. Eu falo isso pra galera. Se eles foram lá, se eles tiveram coragem pra ir lá, você não teve, eu não tive. Então você tem que respeitar o que fizeram. Não é qualquer um que vai fazer. É claro que, porque perdeu, porque não queria o cara de volta, né? Entra no assunto que eu falei. Exatamente. Ganhou, deixa governar. Então, quando ele tá buscando atenção, quando ele tá falando daquela luta que vem lá de trás, da exploração do seu povo, dos seus ancestrais que sofreram, que passaram na mão do Borba Gato, por exemplo, e ele se vingar da estátua, isso não é bacana. É que eu digo pra você, a gente tem que tirar as pessoas só o que você tem de melhor. Você não vai se espelhar 100% no que o cara é. Às vezes o cara tem opinião que você não concorda. E tem que ser assim. Tem que ser. E tem que ser assim. Se fosse aí, não ia ter democracia. Na verdade. O que eu vejo hoje é o povo indo para as ruas em defesa de um cara e de outro cara. Ninguém vai para a rua em defesa do preço do arroz, do feijão. Você nunca viu ninguém ir para a rua defender o salário mínimo. Você nunca viu ninguém ir para a rua defender necessidades básicas. Então a gente vai falar um pouco dessas lutas. Ele teve a parte da luta dele, ela teve a parte da luta dela. O que você tem que tirar de interessante disso? Espontaneidade. Foi pra cima, ele foi buscar direito dele. Ele foi lutar por aquilo que ele acredita, ela foi lutar por aquilo que ela acredita. Quem tem que tomar providência? Aí deixa pra mão da justiça, que tá aí pra fazer isso, né? Entre aspas. Não é verdade? A justiça acaba dando razão para aqueles que têm como... Pronto, vamos falar em democracia, né? Que vocês falaram com... Agora, mas só te cortando um pouquinho, Guedes. A galera até não gosta de cortar. Mas pare, o momento pare. O Pouca Ideia não tá aqui pra fazer o pare. É um pouco ideia hoje. Cara, parece que é 15 minutos que a gente tá conversando, né? Mas já estamos chegando aos grandes finais do nosso programa. Antes de você já ter o seu último pensamento e já falar os seus próximos projetos, falar um pouco o resumo da sua luta. Bora. Produção, você tem um recadinho para dar pro nosso público, né? Chama a produção. Vistoria Brasil Osasco. Oferecemos os serviços
Vistoria cautelar. Uma análise de toda a parte estrutural, buscando, se possíveis, colisões e danos na estrutura do veículo. Neste serviço também é analisado gravações de motor, chassis, câmbio, etiquetas e gravações de vidros. Também oferecemos o serviço de laudo de transferência, onde se é observado o funcionamento de buzina, faróis, piscas, desgaste de pneus, entre outros. Vistoria Brasil Osasco. Fabião, fala para o nosso público a importância do serviço da Vistoria Brasil Osasco na sociedade, meu irmão. Galera, a Vistoria Brasil hoje faz para você o laudo cautelar, laudo de transferência. Para você que quer ver, tá comprando um carro, tá se desfazendo do seu, tá mandando para outra pessoa, a Vistoria Brasil vai observar todo o histórico do seu carro, vai te dar histórico de leilão, vai te dar histórico de batida, se toda a estrutura do seu carro, se estiver comprometida, eles vão colocar para você lá numa ficha técnica, tá? Então, se você for comprar ou vender um carro, fala com a Vistoria Brasil, com o Jefferson Freitas. Procura ele lá, é o brabo. Fala que você assistiu esse vídeo aqui no Bora Que Bora Cash, que ele vai te dar atendimento à altura. Ali é o brabo. Então, pensou em vender ou comprar carro, você vai procurar quem? Vistoria Brasil! Chama lá em Osasco. Cara, perguntando agora, fazendo um resumo, Guedes, da sua luta, fazendo um resumo dos seus projetos futuros. Como o nosso horário, é um detalhe que a gente não te passou. O nosso podcast ele é transmitido nas nossas redes sociais e na rede Smart de comunicação. Por isso que é um horário um pouco mais reduzido para poder respeitar a nossa grade da TV. E um beijo para nossa audiência aí da rede Smart de comunicação. Vocês são muito importantes para nossa audiência também. Meu irmão, chama o resumo da sua luta hoje e os seus projetos futuros. Legal, vamos lá. A gente tá com o Despertar das Periferias, que é o lema que eu carrego. Esse despertar, eu acredito que a gente da periferia é a gente que faz tudo, é a gente que somos a base dessa sociedade que é injusta, que é hipócrita, que é medíocre, e a gente tem que lutar para isso. Então a gente está buscando questionar nosso sistema sobre uma melhor educação, uma melhor oportunidade, para que a gente possa levar dignidade para nossas casas, para nossas famílias. Não é isso? Então o Despertar das Periferias acredita que juntos, nós, periféricos, podemos mudar essa realidade. É preciso fazer isso, né? Porque todos os dias, amigos, a gente acorda às 3 da manhã, a gente sobe, desce pro asfalto, a gente pega trem, metrô, busões lotados para fazer isso aqui funcionar. Nós construímos tudo, somos nós que colocamos, plantamos, colhemos, costuramos, somos nós que vestimos a sociedade. Então a gente só pede um pouco de respeito, a gente não luta por outra coisa, a gente luta por direitos. Imagine você, se a gente lutasse por vingança. Quantos de nós tiveram que morrer para eu chegar aqui hoje e contar minha história? Quantos tiveram que morrer para você ter um Will Smith na tela do cinema? Quantos tiveram que morrer para você ter um preto igual o Lázaro Ramos na televisão brasileira? A gente só pede oportunidade. Hoje na periferia, a galera tem a mania de pensar que só a tábua do sucesso é capaz de tirar eles da miséria. Entende? Que a miséria é implantada. Você tem que ter medo da miséria, por isso que você aceita um emprego de merda, ganhando pouco, com medo de cair na miséria. Então essas crianças da periferia têm que entender que é preciso questionar mesmo. Hoje, a tábua da periferia é o funk, é o futebol, é o pagode. A gente precisa tirar da periferia um médico, precisa tirar da periferia um advogado, um delegado mesmo, se for, precisa tirar arquiteto, engenheiro, precisa tirar essas pessoas da periferia. É difícil eles saírem de lá, porque nós somos sabotados nos nossos direitos constitucionais. Somos a nós negados direitos constitucionais. Então, hoje eu passei a ver o Estado como a maior entidade criminosa do país. Eu passei a ver o Estado como a maior entidade criminosa do país. Eles nos negam todos os acessos. Nos negam a oportunidade de sermos pessoas melhores, de emergirem de classe, possivelmente. Quando a gente fala do Titanic,
A gente fala que os ricos de ontem é os mesmos ricos de hoje, os pobres de ontem também é os mesmos pobres de hoje. É difícil você sair da periferia e angariar e lutar e conseguir uma coisa diferente, porque a sociedade te nega tudo isso, te nega a instrução, te nega o direito de acessar a universidade pública. Porque as escolas públicas, elas são deterioradas e a universidade pública é só a melhor do país. Esse tipo de coisa que a gente tem que questionar. Porque o SMS que a gente paga, porque SMS é em cima de coisas básicas. Quem consome? O pobre. Então, e esse SMS que banca a USP? Então, o pobre banca a USP. Quer dizer que a gente que toma uma cervejinha, que toma um refrigerantezinho, que paga a faculdade daqueles granfinos, daqueles japoneses e outros da sociedade brasileira, da burguesia. Então é isso que eu luto. A minha luta é para questionar o sistema, porque a gente não pode ter isso, se é constitucional, porque a gente não pode ter acesso a uma educação de qualidade. Entende? A nossa luta está em cima disso. O despertar das periferias vem para isso, fazer com que as pessoas despertem. Porque as pessoas hoje o brasileiro hoje é o maior consumidor de antidepressivos do mundo, porque não trabalha com o que gosta. Então você vai ver muito sextor com cervejinha na mão, legal, e segunda-feira de depressão. Segunda-feira de depressão, porque não trabalha com o que gosta. Hoje você trabalha com o que você gosta ou com o que a mídia, a sociedade impôs para você. Seus sentimentos. Você mesmo que aflorou ou a mídia aflorou em você? Isso é demais. Você entende? São poucas as pessoas. Então, o que é levado em consideração hoje? O dinheiro ou o afeto? É esse tipo de coisa que a gente tem que levar para a periferia. É isso que eu estou levando. Cara, muito obrigado. Obrigado a vocês. Cara. Desculpa aí, tem meus horários aí. Tem muito debate para conversar com você aqui. Tem. E com certeza você vai ser convidado novamente. Opa, obrigado. Porque obrigado. é muito pouca conversa, né, Marquinhos? Muitas coisas eu concordo, outras não. Ainda colocar aqui Sim, em pauta, mas é eu tenho legal. muito curta, cara. É bom. Faz um debate gostoso aqui, mano. Mas o interessante é isso, é discutir tudo, discutir a sociedade como um todo. A gente poder melhorar. A gente sabe que não vai haver um país justo, mas a gente tem que trabalhar nesse Mas a sentido. sociedade tem que ser composta por ideias diferentes Exatamente, mesmo. exatamente. Justamente, porque é o diferente que vai se completar. E Agora, assim, se todo mundo pensar igual, Já era. deixar um recadinho pra galera aqui, ó. Pra quem quiser me acompanhar e seguir meus trabalhos aí, minhas lutas, eu tô lá no Instagram, Rogério Guedes Osasco, tudo junto. Entra lá, dá uma olhadinha lá, questione, comente, compartilhe, tamo junto. Pode deixar o telefone também, Rogério. Deixa o telefone também pra galera te procurar, pô. 156. Eu fico... boa. Agradecer a vocês aí, agradecer a galera do Bora Que Bora Cast pela oportunidade. Essa porta aí que vocês estão abrindo pra gente aí, que não tem oportunidade de falar, não tem condições de bancar pra ir no programa, porque pra quem não sabe, quem vai no programa paga, pra quem faz passar suas coisas nos rádios, paga. Então a gente que não tem condições, são locais como esse que a gente tem aqui que... não, aqui você paga pouquinho, Agrega. aqui a gente deixa pagar. Aqui Obrigado. na parcela. Obrigado Até mesmo. mais no cartão. Obrigado mesmo, tá bom? Nós que agradecemos, Rogério. Tem um pouco de informação aqui. E aqui é o seguinte: o Bora Que Bora Cash tá dando voz na quebrada, mano. Legal, isso é Tá sendo legal bacana. o programa pra nós. Lá em cima, lá embaixo, pra ter voz aqui, meu. Vambora. Vamos, não, Gesselito? Mas com certeza. Galera do Mais, agradeço demais a sua audiência no nosso programa. Se você ficou até o final aturando esses 4 doidos aqui, é porque você gostou do programa. Um beijo enorme do Gordo. Terminando com a minha frase chave de fechamento aqui do programa. O poder de Deus está em mim, e eu tudo posso debaixo da sua graça. E uma outra frase que eu aprendi a duras penas, isso aconteceu comigo nos últimos 50 dias. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Então, recite amanhã quando você acordar, o poder de Deus está em mim, eu tudo posso debaixo da sua graça. Mas se você colocar a sua fé em ação, vai dar tudo certo. É o que aconteceu com a minha esposa. Essa música veio no meu coração no momento que eu soube que a minha esposa ia operar do coração. O que me acalentou foi a letra dessa música. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Na última quinta-feira, minha esposa teve alta do médico. Com todos os problemas, ela teve abscesso renal, ela teve asepse, ela teve 2 trombos dentro do coração e uma vegetação de bactérias dentro do coração. Eu sou Uber, todos os médicos que eu peguei e falei
desses problemas para eles falaram que todos esses problemas, a chance de mortalidade era altíssima. Minha esposa tá viva aqui para contar a história. Eles falam que tem coisas que a medicina não explica. E o que aconteceu com a minha esposa, a medicina com certeza não vai explicar, porque é um milagre. Ali foi efeito da fé. Então, assim como eu tenho muita fé, desperte também a fé. A fé é aquilo no que não se crê. Você confiar naquilo que não veio ainda. Isso é fé. Beleza? No mais, um beijo do gordo. E tchau! Valeu, explodiu nas quebradas.